Você já percebeu que quanto mais disponível você está, menos ela sente sua falta? Talvez você ache que estar sempre presente, responder rápido e demonstrar todo o seu interesse vai fazer ela valorizar você. Mas, na verdade, é exatamente o oposto que acontece. A verdade é que o ser humano, e principalmente o desejo feminino, não funciona com base na lógica da presença constante, e sim no impacto emocional que alguém causa ao ser percebido como raro. Nesse vídeo, você vai entender como aplicar a psicologia da escassez para ser o homem que ela nunca consegue esquecer. E não se trata de jogar, manipular ou fingir, mas sim de se tornar, de verdade, alguém com valor percebido alto. Se você está cansado de se doar demais e mesmo assim ser ignorado, assista até o final. O que você vai aprender hoje pode virar completamente o jogo. A maioria dos homens foi ensinada a ser sempre gentil, presente, atencioso e disponível. E tudo isso está certo, desde que não ultrapasse um limite. O problema começa quando essa presença constante começa a soar previsível, entediante e até sufocante. Imagine alguém que sempre está lá, que sempre diz sim, que responde na hora, que nunca se faz escasso. A verdade é que, por mais doloroso que isso seja de ouvir, o excesso de presença mata o mistério. E sem mistério, não há interesse. Quando uma mulher já sabe exatamente como você vai reagir, o que vai dizer e o quanto você está emocionalmente investido, ela perde o desafio. E sem desafio, ela perde a vontade de se envolver. Você se torna mais uma opção comum, segura e dispensável. Não é sobre ignorar, e sim sobre interromper esse ciclo previsível que faz você ser visto como alguém facilmente disponível e, por isso mesmo, facilmente esquecível. A escassez funciona porque o nosso cérebro associa valor àquilo que é raro. Isso é básico na psicologia comportamental. O que é difícil de encontrar, o que não está sempre disponível, passa a ser interpretado como mais valioso. Pense em qualquer produto que se torna escasso no mercado. As pessoas começam a correr atrás, os preços sobem e a percepção de importância aumenta. Agora aplique isso a você. Quando você está emocionalmente disponível demais, você se torna abundante. E tudo que é abundante é comum. Quando você aprende a controlar sua disponibilidade, você ativa um dos gatilhos mais poderosos da mente feminina, o da curiosidade e da valorização por ausência. Escassez não significa sumir. Não significa ignorar. Significa estar presente de forma seletiva, estratégica. Significa fazer com que cada momento ao seu lado tenha peso. Você não precisa estar o tempo todo, precisa estar de forma marcante. E quando você domina isso, ela começa a sentir a sua falta não pelo que você faz, mas pelo que você representa. Mas como aplicar isso na prática, no dia a dia? A primeira coisa que você precisa entender é que presença em excesso desgasta. Portanto, comece a controlar a frequência com que você se comunica. Evite ser aquele cara que responde mensagens em segundos, que manda bom dia todo dia, que está sempre ali como se não tivesse mais nada acontecendo na própria vida. Diminua a velocidade. Dê espaço para que ela sinta o silêncio. Quando você está sempre ali, ela não sente sua falta. Quando você se ausenta, ela começa a pensar em você. Segunda coisa, pare de ser previsível. Seja emocionalmente inteligente ao ponto de não repetir padrões óbvios. Se você sempre elogia, comece a ser mais seletivo. Se sempre fala de sentimentos, comece a ser mais enigmático. A imprevisibilidade faz com que ela tenha que prestar mais atenção em você. Terceiro, tenha uma vida. Invista no seu trabalho, na sua saúde, nos seus projetos. Um homem ocupado, com propósito, é naturalmente escasso, porque ele não está ali para preencher o tempo de ninguém. Ele está construindo algo. Isso aumenta seu valor percebido. Quarto ponto, valor social. Quando você é reconhecido por outras pessoas, isso automaticamente eleva sua imagem. Não é sobre fazer ciúmes, mas sobre mostrar que você é alguém valorizado no seu círculo, que tem impacto. Pequenas coisas como ser bem relacionado, ter amigos, ser ativo socialmente, tudo isso conta. E por fim, entenda que ser escasso não é uma performance. É um reflexo de quem você se tornou. Quando você se coloca como prioridade, você se torna naturalmente seletivo. E isso, meu amigo, é irresistível. Esse processo começa com um princípio fundamental, a sua autossuficiência emocional. Enquanto você buscar nas mulheres a confirmação do seu valor, você estará sempre dependente do olhar do outro. Mas quando você passa a se bastar, quando encontra sua própria fonte de validação e segurança, você se torna mais leve, mais firme e mais desejado. A mulher percebe quando você não precisa dela para se sentir inteiro, e isso te coloca num lugar de vantagem. Ser escasso começa por dentro,
É você saber que está completo, mesmo em silêncio. E esse silêncio, quando vem de um homem confiante, não soa como ausência. Ele soa como força. E falando em silêncio, existe algo extremamente poderoso em simplesmente falar menos. A maioria dos homens tenta resolver tudo com palavras, explicações, justificativas, declarações. Mas o homem que sabe se calar no momento certo transmite algo muito mais forte do que qualquer discurso. O silêncio estratégico não é passividade, é domínio emocional. Ele cria espaço para reflexão, para imaginação, para desejo. Quando você não responde de imediato, quando deixa um espaço de silêncio após uma conversa intensa, você está criando magnetismo. Está mostrando que você não precisa preencher todos os vazios, porque você não tem medo deles. E nesse espaço que você deixa, ela começa a pensar em você. É claro que isso não significa que você deve ser frio. E aqui mora uma das confusões mais perigosas. Muitos confundem escassez com frieza. Mas são coisas completamente diferentes. Frieza afasta. Autocontrole atrai. Uma mulher consegue sentir quando você está se afastando por medo ou por orgulho. E ela também consegue perceber quando você simplesmente tem domínio sobre si mesmo. O homem escasso não é indiferente, ele é seletivo. Ele sabe a hora de demonstrar, e sabe a hora de recuar. Ele é caloroso quando escolhe ser, e firme quando é necessário. E essa coerência entre sentimento e atitude gera confiança. Ser escasso com equilíbrio mostra maturidade emocional. Mostra que você é diferente da maioria. Outro ponto importante é que escassez de verdade precisa ser sustentada. Muitos tentam aplicar por 2 ou 3 dias, e quando não vem resultado imediato, voltam ao velho padrão. Mensagens longas, elogios forçados, carência disfarçada de carinho. Mas escassez não é uma tática momentânea, é uma mentalidade. É sobre como você se enxerga, como organiza sua vida, e como escolhe se posicionar no mundo. A mulher observa. Ela sente quando a mudança é real. Quando percebe que você tem uma vida que não gira em torno dela, o respeito começa a crescer. E, junto com o respeito, vem o interesse. Porque o que se mantém escasso, se mantém valioso. Escassez no longo prazo é o que diferencia um homem desejado de um homem ignorado. E existe ainda um fator poderoso que a maioria dos homens nem imagina: a memória emocional. Mesmo quando você não está presente, aquilo que você causou permanece. O impacto das suas palavras, do seu olhar, da sua postura, tudo isso continua ecoando na mente dela. E sabe qual é o segredo? É que essa memória só se ativa quando você some. Quando você está ausente. É nesse espaço que a saudade aparece. Que a comparação com outro surge. E que ela começa a perceber que o que você oferecia não era tão comum assim. Você não precisa fazer escândalo para marcar uma mulher. Basta ter atitude, presença e inteligência emocional. Deixe uma marca verdadeira, e até sua ausência vai continuar falando por você. E o mais interessante é observar o que acontece quando você começa a aplicar isso. Ela começa a se perguntar por que você sumiu. Começa a se lembrar dos detalhes. Começa a comparar você com outros homens, e perceber que você é diferente. Porque você não é carente. Porque você não é desesperado. Porque você tem vida própria. De repente, aquele cara que ela achava que estaria sempre ali, não está. E esse espaço que você deixou começa a ser ocupado por curiosidade, desejo e até arrependimento. A escassez faz com que a sua imagem fique viva na mente dela, mesmo em silêncio. Você se torna uma lembrança, uma referência, um desejo não resolvido. E é aí que ela começa a sentir a sua falta de verdade. Não por carência, mas por atração. Por percepção de valor. Por sentir que perdeu algo que não era fácil de ter. O homem escasso não precisa correr atrás. Ele é procurado. Ele é lembrado. Ele é desejado. Porque ele entendeu o jogo. Se esse conteúdo te fez repensar suas atitudes, comenta aqui embaixo: agora eu entendi o jogo. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, você aprende a se tornar um homem emocionalmente forte e estrategicamente desejado. E se quiser se aprofundar, tem outro vídeo aparecendo agora na tela para você assistir. Até lá!